E aí, pessoal, como estamos? Boa noite. E aí, tá todo mundo bem? Thales, boa noite. Selma, Leonardo, Tatiana, Ícaro, Mirinha, Andréia, Camila, Ivete. E aí, me conta como é que vocês estão? Todo mundo bem? Oh, deixei até o nome errado aqui, ó, redação oficial para a aula que eu gravei hoje. Esqueci de mudar. E aí, tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Ah, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Estão me vendo bem e ouvindo? Ou não? Ah, tá sim. É porque tá muito devagar aqui. Tá chegando bem, bem devagar aqui as mensagens. Pronto, beleza então. Simbora. Boa noite, Rafael. Então tá, beleza então. Vendo e ouvindo. Ó, aí ficou com o nome Redação Oficial, PF-PRF-DPEM, que foi a aula que eu gravei hoje à tarde, mas pode desconsiderar, viu? É só porque eu esqueci aí de mudar na hora de entrar. E aí me conta como é que foram os estudos nessa semana. Conseguiram evoluir bem aí para a parte da adjetiva? Conseguiram ou não? Ou tiveram dificuldade? Me conta aí como foi a experiência de vocês aí com a adjetiva. E lá na adjetiva, vocês viram que eu coloquei um material para treino e coloquei questões com os comentários todos gravados, né? Então, deixa eu só esperar. Eu acho que está dando um delay bom, viu? Porque está demorando a chegar aqui para mim a resposta de vocês. Aí eu vou falar e esperar um pouquinho para esperar aí que vocês respondam, tá? Nossa, mas está devagar, viu, meu povo? Acho que a resposta de vocês está chegando aqui 5 minutos depois. Puxado, mas avante. Não é, Thales? E você está melhor? Olá, Virgínia. Gente, eu ainda estou devendo a blusa da Virgínia. Ô, Thales, você está melhor, Thales? Ó, a Ivete falou que está com dificuldade de identificar a função da palavra que na adjetiva. Ah, Denis apareceu. Boa noite, Denis. Denis ainda não tinha participado das nossas aulas ao vivo. Seja muito bem-vindo, Denis. Ó, então vamos lá. Ó, a Ivete falou que está com dificuldade de identificar a função da palavra que na adjetiva. Mas alguém teve essa dificuldade, mesmo resolvendo as questões? E aí, Ivete, você assistiu a teoria, as aulas básicas de teoria, leu o material, resolveu as questões que são só frases soltinhas para classificar, e depois chegou aos exercícios, seguiu realmente o passo a passo? Boa noite, Solange. Solange, eu vou falar, viu? Aqui, se tivesse caído a chuva que estava prometendo, eu vou te falar. Eu estava dando. Hoje eu estou manhã, tarde e noite. Dei aula de manhã aqui em casa, à tarde eu estava lá na Asa Sul, e agora estamos aqui. E lá pro lado da Asa Sul está prometendo uma chuva, que se chegar aqui também eu vou te falar, viu? Não tá. Tá bonito, bonito, bonito. Graças a Deus, está precisando de chuva, né, meu povo? Vambora resolver os exercícios. Bora, bora. Ô, Ivete, só me fala se você seguiu esse passo a passo. Porque, olha só, como as questões de concursos, eu gravei o comentário de todas. Pois é, choveu um pouco aí na Asa Sul. Uma promessa estava bonita, não estava, Camila? Estava bonita. Ô, Thales, que beleza, viu? Graças a Deus, graças a Deus. Ô, Thales, eu vou resolver também a prova da OCP. Depois eu vou pegar alguma prova da OCP e vou resolver aqui para o método, tá bom? Para poder te ajudar aí, até mesmo para quem se estiver também fazendo algum concurso aí lá para o Pará, não é que é a OCP? Acho que é Pará. Aí eu vou gravar alguma resolução aqui para vocês também, tá bom? Então, olha só, caminhando aqui.
Como as questões que eu coloquei, as questões de concurso, eu gravei o comentário de todas, porque é um ponto muito importante, porque cai só a vida toda. Aí eu coloquei aqui mais umas, não sei, 3 ou 4 questões que eu considero boas. Essa primeira aqui tranquilinha para a gente treinar, e as outras são questões bem legais. E aqui também está o material que tem só o gabarito embaixo, aquelas frases soltinhas que eu coloquei para vocês analisarem, tá? Mas se vocês me falarem, professora, mesmo gravado eu não entendi, me fala qual é a questão que eu analiso, tá bom? Ou aquela que tem só as frases, vai me falando aí que eu vou resolvendo. As 2 últimas resoluções não consegui assistir, mas vamos lá. As 2 últimas questões, Ivete, do material, as resoluções inteiras ou o material? Só para a gente se situar aí. Ó, eu vou começar contextualizando, tá? E aí a gente pega essa questão aqui e vocês me falam o que é que querem que eu faça. Eu primeiro vou resolver essas daqui para a gente ir aí aquecendo as turbinas. Boa noite, Laender. E aí? Ô, Mirinha, é o mesmo material que está lá no site, tá? Eu só acrescentei 3 questões aqui, mas é o que está lá no site. Aí, assim que terminar, eu já mando para vocês já rabiscado lá no grupo, tá? Pode ser ou quer que manda agora, porque eu não salvei ainda. Eu teria que parar e salvar, abrir aqui o WhatsApp que não está aberto. Então tá, bora então arrochar. Beleza, Laender. Então, vamos, meu povo. Ó, a videoaula. Tá. Olha só. Então, aqui a gente viu o seguinte, lá na parte teórica, para a gente ir só organizando o pensamento. Então, a última questão não ficou completamente gravada, minha canetinha falhou. Ah, minha caneta falhou? Foi? Ah, eu vou dar uma olhada então, que estranho. Beleza, então. Nem sabia, Camila. Nem sabia, ou eu sabia. Sei lá, viu, Camila? Então, ó, na aula passada, a gente trabalhou com a oração subordinada substantiva, e aí aprofundamos aqui por meio de questões. Ainda estamos no período composto por subordinação, em que uma depende da outra, e estamos na adjetiva. Aí é importante saber o conectivo de cada uma, não é isso? A oração subordinada substantiva é iniciada por conjunções integrantes, quando desenvolvida, aí a palavra que e a palavra se. E a oração subordinada adjetiva é a iniciada pelos pronomes relativos, tá bom? Então, pronome relativo, que, o qual, a qual, quem, quando, onde, cujo, aqueles que vocês devem saber, tá bom? Não tem como. Vocês devem saber aí a listinha dos pronomes relativos. Ah, então eu falei que a caneta estava cansada, né, Camila? Não, então tá. Eu pego, então, vamos aí colocar um ânimo nessa caneta, né, Camila? Pelo amor de Deus. Então, olha só. Com relação, então, à oração subordinada adjetiva, nós sabemos que ela pode ser classificada como explicativa ou restritiva. Então, ou explicativa ou restritiva, dependendo de quê? Me diga quando é que a gente vai falar que ela é explicativa ou restritiva? Me diga. Ó, tem uma colega aqui, a Roseli, falou que está pelo celular. Não sei se fica muito ruim pelo celular, Roseli. Vai lá, me diga, me diga. Eu acho que está demorando muito a chegar aqui a resposta de vocês. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa é aquela pontuada, pode ser por vírgula, travessão, 2 pontos, não é isso? Então, é a pontuada, e a restritiva, sem pontuação. E nós vamos falar que ela é adjetiva quando ela foi iniciada por qualquer pronome relativo, não é isso? Então, é o pronome relativo que inicia a adjetiva. Pontuada explicativa, sem pontuar, restritiva. E eu queria que nessa parte aqui, ó, vocês fossem obedientes. Porque normalmente os alunos falam para mim: ah, professora, mas aí eu acho que explica. Ah, mas aí eu acho que restringe. A gente não acha nada.
Se tiver pontuada, é explicativa. Se não tiver restritiva, você só vai obedecer. Combinado? Só obedeça. Não é o nosso coraçãozinho palpitante, é a estrutura, tá bom? Então, vamos lá. Aí nós entendemos o seguinte, que todo pronome relativo é um recurso anafórico, não é isso? Ser anafórico significa que recupera o que foi dito anteriormente para evitar a repetição. Então, o anafórico recupera o que foi dito antes. E aí a gente combinou o seguinte, ó. Teremos aqui um pronome relativo, e o pronome relativo sempre vai iniciar, tá aí a repetição, e a intenção é fazer lavagem cerebral, a oração subordinada adjetiva, e esse pronome relativo vai recuperar alguma palavrinha que foi mencionada na oração anterior. E essa oração anterior é exatamente a oração principal. Então, acaba que X, eu sempre vou precisar de um X ali fora para ser o referente, do pronome relativo. Então, para não ficar repetindo palavras, eu pego, ao invés de pegar a palavra que está lá e colocar aqui, a gente coloca exatamente o pronome para poder substituir. E o que a gente combinou foi o seguinte, olha só. Aqui dentro da oração subordinada adjetiva, o pronome relativo vai exercer a mesma função que o nome exerceria se estivesse ali dentro. Então, nós vamos pegar, Nós vamos pegar esse X aqui e vamos colocar no lugar do pronome. Lembram que fizemos isso? Se esse X aqui dentro for o sujeito, é porque o pronome relativo é o sujeito. Se esse X aqui dentro for o objeto direto, então o pronome é o objeto. Se for objeto indireto, objeto indireto. E aí vai. E aí vai, pode ter qualquer função. Tudo bem? Então, qualquer função que este nome teria, mas dentro da adjetiva. Não nos importa a função que exerce lá fora. Tudo bem? Esse conceito aqui tá certo? Então, explicativa tem vírgula, isso, explicativa com vírgula, isso mesmo, Ícaro, CC, com vírgula, isso. Virgínia diz que está super curtindo informática, não é isso? Joia, beleza. Ó, então, com relação a esse conceito, tá tudo bem? Ó, eu só quero saber com relação a essa lógica aqui. Tudo certinho, né? Então, joia. Aí eu vou pegar aqui uma questão para a gente avaliar. Ó, questãozinha do MPU. O trecho que virão com suas poções químicas e bisturis consertar o que se estragou especifica o instrumental utilizado no tratamento. Portanto, restringe as categorias de profissionais que devem prestar assistência às pessoas cujo hardware ficou louco. Se eu tiver pegado alguma que tem lá no material, vocês me avisem, mas eu acho que essa não está lá na nossa listinha que resolvemos. Eu vou jogar ali para outra página, só para a gente ter muito espaço para rabiscar, tá? E vou dar um minutinho para vocês. Eu vou colocar aqui e vou dar um minutinho. Para vocês me falarem se é verdadeiro ou falso.
Ó, o Ícaro já falou que não restringe. E aí? Valendo o seu cargo, é verdadeiro ou falso? Explica. Falso. Aí, o que eu quero que vocês observem? Vocês concordam comigo que o normal é olhar para essa questão e receber essa questão como sendo de gramática ou de interpretação? Me diga. Eu acho que quando a gente lê essa questão, a primeira intenção é falar: opa, peraí, ela é de interpretação de texto. Aqui, como eu recortei para a matéria com a qual a gente está trabalhando, concordam que eu já induzo o olhar de vocês? Mas na hora da prova, isso aqui vai estar lá no meio de tudo junto e misturado. E você aqui já vai ter de ter essa malícia de avaliar que uma coisa está vinculada à outra. Aí a Camila, antes do método, seria de interpretação, né, Camila? Aí qual seria a malícia que nós teríamos de ter na hora da prova? De perceber que ele escolheu um trecho que já é iniciado pela palavra que. Então, se já é iniciado pela palavra que, você fala, opa, peraí. Aí ele disse que esse trecho especifica o instrumental utilizado no tratamento. Passei uma barra. Vocês lembram que eu disse que quando explica, vamos colocar aqui de novo, ó. Vamos só colocar nossa colinha aqui rapidão. Nós vimos que quando explica, generaliza. Não é isso? Então, eu estou falando de todos. E quando restringe, especifica. Então, ou eu estou generalizando, ou eu estou especificando. Então, quando ele aqui na questão fala que especifica, se ele já tivesse parado a questão bem aqui, já seria uma forma indireta de falar que esse que é um pronome relativo e que teríamos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mesmo se ele tivesse parado aqui, vocês entenderam? Ele nem precisaria continuar. Já seria uma forma indireta de classificar a oração. Então, eu vou parar aqui e vou voltar para o texto para a gente analisar. Então, ó, um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou no software. Nós também. Quando o nosso hardware fica louco, são chamados psiquiatras e neurologistas, que virão, tá aqui o que ele escolheu, mas antes do que, já tem o que, meu povo? Já tem uma vírgula. Se antes do que já tem essa vírgula, deixa eu ampliar aqui mais um pouquinho para vocês. Se antes do que já tem essa vírgula, então nós já sabemos que ele não especifica, nós sabemos que não restringe. Então ele faz o quê? Diga para mim. No lugar de especifica, ele deveria ter colocado generaliza. Concordam comigo? Porque ela não é restritiva, ela é explicativa. Todo mundo bem? Eu acho que daria para matar de cara, sem sofrer. Vocês concordam comigo? Agora, desde que você realmente reconheça que essa é uma forma indireta de ele cobrar o nome da oração. Aí depois ele vem e complementa, ó. E, portanto, restringe as categorias de profissionais que devem prestar assistência às pessoas cujo hardware ficou louco. Então, ele disse que especifica, portanto, restringe, confirmando que seria uma adjetiva restritiva, mas, na verdade, é uma adjetiva explicativa. Agora me fala se está tudo bem até aqui, porque ainda não parou. Essa aqui é a análise básica que a gente vai fazer, eu quero cutucar mais um pouquinho. Eu quero cutucar só mais um pouquinho. Até agora, está todo mundo bem? Tudo certinho.
A maioria aí conseguiria matar só olhando para a palavra específica e procurando a vírgula lá no texto? Conseguiria fazer dessa forma, de maneira prática? Porque a intenção é ganhar tempo, tá? A intenção é ganhar tempo. Beleza. Agora, eu quero saber o seguinte. Se ele tivesse falado, preste atenção na minha pergunta. Se ele tivesse falado que esse trecho generaliza o instrumental utilizado no tratamento. Portanto, explica as categorias de profissionais que devem prestar assistência. Eu quero saber se no lugar de especifica, ele tivesse colocado generaliza, e se no lugar de restringe, ele tivesse colocado explica. O item seria verdadeiro? E aí, esse sim já é para saber se o item seria verdadeiro? Estaria certo? Tá. Então, a Andrea falou que agora estaria certo, porque é uma adjetiva explicativa. Quem mais acha que estaria certo? Acho que Laender falou que também, Joyce falou que seria verdadeiro. Tá. Certo, beleza. Ó, aqui a gente tem o seguinte, eu vou pegar ali o trechinho. Então, ok. Vamos lá. Quando o nosso hardware fica louco, são chamados psiquiatras e neurologistas que virão com suas poções químicas e bisturis consertar o que se estragou. Muito bem. Porque essa pergunta tem... Estou tentando achar o erro, né, Virgínia? Alguma coisa tem. A professora não está cutucando à toa, não é, Virgínia? Então, ó, aí tem. E neurologistas que virão com suas poções químicas e bisturis consertar o que se estragou. Vocês concordam que a nova oração é a partir do quê? Não é isso? Lá dentro tem outra que daqui a pouco eu vou analisar. Mas a nova oração com a qual a gente está trabalhando é a partir do quê? E concordam que daria para falar que são chamados psiquiatras neurologistas que virão, dá para colocar os quais virão, confirma como pronome relativo, ok? Mas vocês acabaram de me falar. O pronome relativo é anafórico ou catafórico? O pronome relativo, ele recupera o que foi dito antes. Então, acaba que ele está recuperando psiquiatras e neurologistas. Concordam que quando a gente olha para trás, esse que está recuperando psiquiatras e neurologistas. Então, nós vamos ter aqui, de novo, se é pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. Se tem vírgula, ela é explicativa. Mas, preste atenção, ela explicaria, preste atenção, se explica, generaliza. Vocês acham que ela vai generalizar, deixa eu pegar aqui, generalizar o instrumental utilizado no tratamento? Tá vendo que foi o que esse Ícaro já tá ficando perigoso, vocês estão vendo, não é? Quando ele fala aqui que generaliza o instrumental utilizado no tratamento, vocês concordam comigo que o instrumental utilizado no tratamento é o quê, meu povo? As poções químicas e bisturis. Então, quando eu digo que generaliza o instrumental, é como se eu estivesse reconhecendo o pronome relativo como catafórico. E não é. Ele é anafórico.
Ele vai generalizar, mas ele vai generalizar o quê? Psiquiatras e neurologistas. Então, não iria, tudo bem, se é explicativo, iria generalizar, mas não iria generalizar o instrumental utilizado no tratamento. Entenderam por que eu fiz a perguntinha? Porque às vezes a gente só fica ali de olho, tá explicando, tá restringindo, e não fica atento ao referente do pronome relativo. Então, seria falso de todo jeito. Ela iria explicar as categorias de profissionais, é verdade, mas não o instrumental utilizado no tratamento. Ufa, o pronome relativo não tem como ser catafórico, ele é anafórico. A questão está só toda errada, por algum motivo acertaria. É do jeito que estava, quando ele fala que restringe, especifica, portanto, restringe, acaba que ali a gente já mataria, porque tem uma vírgula, não é? Agora, se ele tivesse falado que explica, que generaliza o instrumental, eu acho que a gente poderia ler mais rápido e poderia cair em tentação, tá? Eu tinha ligado as setas, mas não estava sabendo o que a questão apontou como instrumental. O que eles estão utilizando como instrumento para consertar o que se estragou? As poções químicas e bisturis, entendeu, Ícaro? Porque ele fala que eles irão, com as poções químicas e bisturis, consertar o que se estragou. Então, o instrumental utilizado é a poção química e o bisturi. Amém? Legal, não é? Eu também acho. Legal demais esse trem. Agora, só para a gente matar a saudade, ficou claro aí para todo mundo, não ficou? Amém. Beleza. Então tá. Aí só para a gente treinar. Cadê? Deixa eu lembrar o nome de quem falou que estava com dificuldade de identificar a função. Me diga quem foi que estava com dificuldade de identificar a função. Deixa eu voltar aqui procurando o nome que eu lembro. Não foi a Camila, não foi a Andréa, não foi a Mirinha, não foi. Deixa eu procurar aqui. Me diga quem foi. Até eu achar aqui vai dar mais trabalho. Foi a Ivete. Pronto. Aí só para a gente ir organizando aqui o que a Ivete perguntou. A Ivete está aí ainda? Como é que nós vamos descobrir a função deste pronome relativo? Tá aí a Ivete. Então, olha só, Ivete. O pronome relativo que recupera psiquiatras e neurologistas, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Pegar psiquiatras e neurologistas e colocar no lugar do quê? Então, vai ficar, psiquiatras e neurologistas virão consertar o que se estragou. Quem é que vai consertar o que se estragou? Os psiquiatras e neurologistas. Então, olha só, a palavra que... Eu vou pegar só um, tá? Mas aí a gente sabe que está recuperando os dois. A palavra que recupera psiquiatra e neurologista. Então, eu pego essa palavra e coloco no lugar do quê? Onde havia o quê? Eu coloco o referente. Aí eu vou ler como se essa palavra estivesse no lugar do quê? Ao invés de ler que virão consertar, nós vamos ler, então, que psiquiatras e neurologistas virão consertar. Então, quem virão consertar? Eles funcionam como sujeito. E aí é aquela lógica que a gente organizou. O pronome, então, essa palavra que é um pronome relativo, não é isso? Vou colocar aqui. Essa palavra que é igual a psiquiatras e neurologistas. Nós pegamos psiquiatras e neurologistas e colocamos no lugar da palavra que, não é isso? E identificamos que esse termo ali dentro funcionaria como sujeito. Então, qual é a lógica? Se o que
é igual a psiquiatra. Psiquiatra é sujeito, logo, a própria palavra que é o sujeito. Então, o sujeito de virão consertar não é psiquiatra. O sujeito de virão consertar é a própria palavra que. Por quê? O pronome exercerá a mesma função que o nome exerceria se estivesse ali. Eu pego o termo de lá e coloco do lado de cá e esqueço que existe na outra oração. Se nesta oração o que a palavra seria o sujeito, então a palavra que é o próprio sujeito. Me fala se está tudo bem aí. Ivete, me fala se acompanhou o meu pensamento. E todo mundo que está aí, se está tudo bem, se teria dúvida. E aí? Joia. Ó, aí o cuidado, vocês viram que eu repeti isso muito lá na aula gravada. Se o examinador falar, na oração principal, são chamados disso, predicativo do sujeito. Isso mesmo, Andréia, exatamente. Ele está falando que quando o nosso rádio fica louco, são... Não, não é não. Não é não. Não, ó. Deixa eu só voltar aqui. Ele fala o seguinte, Andréia, ó. Quando o nosso hardware fica louco, é uma oração subordinada adverbial. Mas não importa isso agora. São chamados psiquiatras e neurologistas. O que ele está falando, que ele não está falando que alguém é chamado de psiquiatra e neurologista. Ele está falando que quando o nosso hardware fica louco, psiquiatras e neurologistas são chamados. Então, quem é que são chamados? Eles. Então, aqui, psiquiatras e neurologistas está como sujeito. Os psiquiatras e os neurologistas é que são chamados. Aí, nesse caso, estão vendo que tem uma coincidência? O referente é o sujeito e na adjetiva o que também é o sujeito. É apenas uma coincidência. Tudo bem? É apenas uma mera coincidência. Aí o que eu repeti lá na aula gravada foi, preste atenção, se o examinador falar que o sujeito de virão consertar é psiquiatras e neurologistas, certo ou errado? O sujeito de virão consertar é psiquiatras e neurologistas, certo ou errado? Errado. Porque o sujeito de virão consertar é a própria palavra que, pronome relativo. E essa palavra que está lá fora é exatamente isso, Camila. Esse termo que está lá fora é apenas o referente. Agora, outro tipo de comando, isso mesmo. Outro tipo de comando. Se ele falar que virão consertar está no plural, por causa de psiquiatras e neurologistas, aí vai ser verdadeiro ou falso? Então, ó, se ele falar que esse verbo está no plural por causa de psiquiatras e neurologistas, e aí? Aí vai estar certo. Porque esse verbo vai ficar no plural por causa do referente. Então, quando o pronome relativo é o sujeito, esse verbo vai ficar no singular ou no plural de acordo com o referente e a própria palavra que é o sujeito. Pronto, treinadíssimos, lindo demais. Meu povo, eu chego e fico emocionada. Lindíssimo, maravilha, maravilha. Agora, eu vou aproveitar essa estrutura e vou pegar essa segunda parte, ao consertar o que se estragou, tá bom? Então, que virão consertar o que se estragou, deixa eu jogar para cá.
Ó, o trechinho agora que tem lá, que eu quero analisar é consertar o que se estragou. Ponto. Primeiro, como é que vocês classificam essa palavra que? Como é que a gente classifica esse que? Isso, Andréia, sempre coloque na ordem direta. A melhor opção é a ordem direta, porque se, por exemplo, quando eu li rápido que você falou, eu automaticamente peguei com a ideia de que são chamados disso. Aí eu já vi como predicativo. Eu falei, não, peraí, cadê o sujeito? A nossa preocupação é sempre primeiro falar, cadê o sujeito desse trem? Porque pode ser que um verbo não tenha complemento, mas a regra é que ele tenha sujeito. Então, procure quem é o sujeito, passe para a ordem direta para descobrir quem, é isso mesmo. Camila, e eu fiz essa pergunta pensando exatamente nessa resposta. Porque o que o examinador faria seria exatamente falar que esse que é conjunção, porque eu acho que a gente pensa assim. Quer ver, Camila? Me diga se você não pensou assim. Que vai consertar isso. Não foi o isso que você jogou, substituindo tudo isso, Camila? Então, essa é a ideia inicial, consertar isso. Então, é o que nós pensaríamos aí. Ok. Mas isso é uma tentação, porque nós vamos ter de enxergar... Gente, o Ícaro hoje tá, ó, uhul, Ícaro, muito bem. Camila, o examinador vai nos induzir desse jeito só a vida toda, tá? Só a vida toda. E o que a gente vai ter de enxergar, meu povo? Nós vamos ter de enxergar isso aqui, ó. O que. Tudo bem? Porque quando você fala consertar isso, é como se você estivesse desprezando o que existe aí. E ele está aí. E o que a gente combinou lá na aula gravada, eu tenho certeza que vocês se lembram, é quando aparecer o que, então, ó, quando aparecer o que, no lugar do nós vamos colocar aquilo que ou aquele que. Aquilo que ou aquele que. Então, eu vou separar entre um e outro. Tudo bem? Aquilo que, aquele que. Esse que vai ser só a vida toda pronome relativo, e se no lugar do eu coloco aquilo, aquele, então o é um pronome demonstrativo e cada um mora em uma oração. Esse aqui mora na principal, esse aqui inicia uma subordinada adjetiva. Quando aparecer o a que, quando aparecer o a que, nós vamos também tentar substituir por aquela que. Então, se eu conseguir colocar o aquela que, a ideia é a mesma. Esse que é pronome relativo, e se o a é igual ao aquela, o a é pronome demonstrativo. Então, o e a, se eu substituo por aquilo, aquele, aquela, eu já sei que existe pronome demonstrativo e pronome relativo, e cada qual seus cada qual. Cada um vai morar em uma casa. Tudo bem? Mas eu gosto de repetir isso aqui porque é tentador o examinador sugeriu isso. Falar que esse que é uma conjunção, aí na hora da prova, calor do momento, todo mundo empolgado, sonhando com crachá e com contra-cheque, a pessoa vai e joga, mete o isso diretão lá. Então, meteu isso diretão, cai em tentação. Então, aqui dá para falar que vai consertar aquilo que se estragou. Então, é isso aí. Se é o aquilo que, então esse que é o quê? Pronome relativo e o é pronome demonstrativo. E quando a gente tem relativo e demonstrativo,
cada um mora em uma casa. Então, aqui, cada um mora em uma casa. Tudo bem? Mas é só isso, Camila. O segredo é enxergar o quê? Enxergou o quê? O resto fica tranquilo, tá? Gente, eu acho que alguém aqui falou que a internet estava ruim, não é? Eu tô vendo aqui que tá diminuindo, tá... Entra e sai, entra e sai. A Solange tinha perguntado qual era a questão. Alguém respondeu para a Solange lá atrás? Solange, você voltou? Você voltou, Solange? Eu estava no meio da explicação, era para eu ter voltado para ler e eu esqueci. Desculpe, Solange. Me fala se a Solange está aí e se achou. Essa questão que eu estou fazendo, Solange, não tem no material de vocês, tá? É o que eu coloquei aqui para a gente analisar. Pronto, voltou agora. Eu estou vendo que está oscilando a quantidade de pessoas, com certeza é a internet. Não, beleza, então. Então tá, Solange, vamos lá. Aí aqui, então, é demonstrativo e relativo. Agora, eu quero saber, eu vou dar um doce para quem me falar qual é a função deste pronome relativo. Qual é a função do pronome relativo, a Rocha? Vai lá, vai lá, vai lá. Objeto direto. É possível, sim, ainda pensar em objeto direto. Quem dá mais, quem dá mais? Porque aqui, esse pronome relativo vai recuperar o demonstrativo. Ó, a Joyce já falou que é sujeito paciente. Então, ó, o pronome relativo recupera o demonstrativo, então nós vamos colocar a palavra aquilo no lugar do que. Então, vai ficar aquilo se estragou. Vocês acham que o aquilo estraga a si mesmo? Porque quando o Laender fala que é objeto direto, é porque já olhou aqui para o verbo. Se estraga, estraga algo, verbo transitivo direto. Não é isso? Aí estragou aquilo. Eu acho que é esse o pensamento que a gente tem aí, não é, Laender? Mas estamos super treinados para poder enxergar este elemento de altíssima periculosidade. Esse C vai fazer alguma diferença? Só toda. Nós temos um C perto de verbo transitivo direto, que tem cara de partícula apassivadora. Aquilo se estragou, aquilo estragou a si mesmo ou aquilo foi estragado? Aquilo foi estragado. Então, quando eu digo que aquilo foi estragado, eu consegui passar da sintética para a analítica. Esse C é uma partícula apassivadora, logo, o aquilo só pode ser o sujeito paciente. Seria objeto direto se não tivesse a partícula apassivadora. Não tem objeto se você for partícula, exatamente. A palavra que vai ser importante só a vida toda. Só o tempo todo. Tudo bem? Agora, olha só. Quem conserta, conserta algo. Verbo transitivo direto vai consertar aquilo. Este o é objeto direto, ok? Tá? Então, aqui, o o realmente é objeto direto, mas o pronome relativo é o sujeito paciente por causa da partícula apassivadora. Beleza. O Denis disse que está travando. Está travando para vocês também ou será que é a internet dele?
Isso, exatamente, exatamente. O é o objeto direto, porque consertar é VTD. Exatamente. O pronome demonstrativo o é o objeto direto e o que é o sujeito paciente. Aí tá ok, beleza, Denis, então deve ser onde você tá. Aqui eu tava até com medo, porque tava uma promessa de chuva que eu falei, meu Deus, vai cair o mundo. Mas acaba que nem prometeu, prometeu e nem choveu. Então, pronto, beleza então. Ó, aí eu escolhi essa questão, primeiro, para a gente tomar cuidado com aquele comando inicial, que às vezes ele classifica de maneira certa, explica ou restringe, mas ele pega o referente errado. O referente é anafórico. Se ele jogar para frente, vai estar errado a vida toda. E mesmo quando ele coloca como anafórico, eu preciso ler, interpretar e descobrir qual é o referente. Então, primeiro, por que eu peguei essa questão? Para a gente classificar a oração de maneira correta, tomando cuidado com o referente apontado por ele. E também para a gente revisar esse pronome demonstrativo com o relativo com a partícula apassivadora, só com tudo junto e misturado, tá? E sempre que tiver demonstrativo e relativo, não tem como colocar uma vírgula ali pelo meio. Então, sempre vai ser uma adjetiva restritiva, tá? Então, joia. Ícaro, ventou demais. Aí parece que espalha as nuvens, né? Então, tá tudo certo até aí? Se tiver tudo ok, eu vou pegar a próxima frase que eu escolhi. Posso? Então, fui. Tá demorando demais para chegar a resposta de vocês aqui para mim. Então, joia. E quem é da Polícia Civil aí diz que CESP, a Polícia Civil já exigiu uma data para o CESP, né? Só espero que não seja no mesmo dia do DEPEN, né? Mas eu acho que não. Ó, prova da Polícia Federal aí, meu povo. Falar nisso, quem é aí da Secretaria de Educação teve a prova para temporário lá do Paraná, Banca CESP, viu? Então, teve aí, dá uma olhadinha no dia 10 de janeiro, tá? Teve a prova lá do Paraná para temporário. Eu achei tranquila, foi para marcar uma única alternativa, eu achei tranquila. É bom dar uma olhada também na prova específica de língua portuguesa. Depois eu vou até pegar para a gente resolver em algum momento, em alguma live. Então, joia. Depois da Polícia Federal e da PF. Pois é, tem de ser, né? Porque se for antes, pelo amor de Deus. Então, olha só. Próxima questão. Na linha 24, considerando-se a dupla regência do verbo impor e a presença do pronome mesmas, seria facultado o emprego do acento indicativo de crase na palavra as da expressão as mesmas renúncias. Então, ó, tá aí para vocês pensarem um minutinho para me falar.
A prova lá do Paraná, Mirinha, tá lá no site do CESP. É só dar uma olhada lá no site do CESP. Depois eu até pego lá e compartilho com vocês, tá? E aí, alguém já tem alguma opinião com relação a essa questão ou ainda não? Não, Solange, essas daqui que eu estou analisando agora não tem no material, não. Eu vou terminando aqui, eu já vou mandar para vocês tudo rabiscado. Tá? É para acompanhar aqui pela tela mesmo. Eu já vou mandar para vocês aí rabiscado quando terminar a aula. Alguém já consegue opinar? O Ícaro disse que colocaria crase. Tá. Por qual motivo, Ícaro? Realmente é pelo motivo que ele disse? Essa questão é legal. Não, fica tranquila, Solange. Não precisa se desculpar, de jeito nenhum. Ó, o Ícaro falou que colocaria crase, pronome demonstrativo mais artigo. Ah, eu vou colocar... Como que faz? Eu tenho que te dar o link. Adriana, depois manda para mim um oi lá pelo Instagram, pelo direct, que eu mando para você o link do grupo, tá? Então tá, Mirinha também acha que tem crase, então vamos lá. Olha só. Reprimimos em nós desejos e fantasias que parecem ameaçar o convívio social. Logo, frustrados, zelamos pela prisão daqueles que não se impõem às mesmas renúncias. Então, vamos lá. Ô, meu povo, cadê o Rafael? O Rafael apareceu só para dizer oi e sumiu, foi? Eu tô achando que o Rafael apareceu só para dizer oi e foi embora. Então, ó, logo, frustrados, zelamos pela prisão daqueles que não se impõem às mesmas renúncias. Então, nós vamos ter preste atenção, daqueles que o mesma não pode ser pronome relativo, não. Pode não. Aí o pronome relativo é o que mesmo, viu, Ícaro? O mesmas não pode não. Então, ó, zelamos pela prisão daqueles que nós já sabemos que o daqueles é o de mais aqueles, não é isso? Então, eu tenho pronome demonstrativo e o que? Pronome relativo. Separo do que em diante. Então, separei daí em diante. Ok. E o pronome relativo recupera quem? O demonstrativo. Mas a minha pergunta preste atenção. No lugar do que eu vou colocar daqueles? Sim ou não? Mesmo é pronome demonstrativo, é isso mesmo, Andréia, é pronome demonstrativo, é igual àquela renúncia. As mesmas renúncias é igual àquelas renúncias. Aí eu quero saber, ó, isso, Virgínia, muito bem. Vocês estão vendo que aqui a gente tem o pronome demonstrativo, mas tem a preposição. Vocês se lembram que nós tínhamos combinado o seguinte, ó, tem pronome relativo, eu olho para trás, o referente é preposicionado. Lembram que nós fizemos isso aqui? Se o referente é preposicionado, eu vou levar o DX para a nova estrutura? Não, eu vou trazer para a nova estrutura apenas X, não leva a preposição. Exatamente isso. Uhul, tô adorando, viu, meu povo? Treinadíssimos. Então, a preposição é do lado de cá. Quando eu jogo esse X para o lado de lá, ele não leva a preposição. Então, aqui, nós não vamos jogar o daqueles, nós vamos jogar apenas o quê? Aqueles. Todo mundo bem? Diga sim, não sei, sei lá. Então, joguei o aqueles. Aí vai ficar, aqueles não se impõem às mesmas renúncias.
Qual é a função deste pronome relativo? E aí? A preposição não vai, isso mesmo. Gente, isso faz toda a diferença na análise, tá? Quando a gente olha para o impõe, concordam que automaticamente a gente fala que quem impõe algo a alguém. Então, eu acho que pensaríamos que impõe, está impondo o quê? Está impondo as mesmas renúncias. Você acha que ele é objeto direto, Ícaro? Alguém está impondo aqueles? Eu acho que não. Eu acho que aí, no máximo, poderia pensar em objeto indireto. Ah, mas você não falou direto não, né, Ícaro? Você só falou objeto. Tá, Porque poderia pensar que impõe algo, impõe as mesmas renúncias a quem? A aqueles. Então, pensaria em objeto indireto. Mas, olha só, Ícaro, se esse pronome relativo já fosse um objeto indireto, então a minha pergunta é, onde é que estaria a preposição dele? Se fosse objeto indireto, deveria ser, zelamos pela prisão daqueles a que não se impõem as mesmas renúncias. Se for objeto direto, a estrutura está errada porque está faltando a preposição a, porque impõe algo a alguém. Acompanhou, né, Ícaro, meu pensamento? Então, joia. Então, vamos partir do pressuposto de que a estrutura está certa. Logo, se não tem preposição, não é objeto indireto, a análise não é essa. Beleza? Gente, e de novo, para nossa alegria, alegria do nosso coraçãozinho, a gente vai ter que descobrir o que é esse C. Esse C é que vai fazer toda a diferença. E aí me diga o que é esse C. Eu vou dar um minutinho para vocês opinarem, ó. Vou até ampliar aqui. Vou dar aí um minutinho para vocês ampliarem. Ou para vocês ampliarem, para vocês analisarem. Partícula passivadora. Também acho que tem cara de partícula passivadora. Vou deixar assim, para vocês enxergarem melhor. Mas, se esse C, perto de transitivo direto e indireto, for partícula passivadora, eu teria as mesmas renúncias não são impostas àqueles. Se for partícula apassivadora, de todo jeito, esse pronome relativo seria o objeto indireto, e aí a estrutura estaria errada, porque estaria faltando a preposição a. Me fala se me acompanharam. Acompanhou ou não? Se eu falo que esse C é partícula passivadora, eu vou passar para analítica. Então, ficaria, as mesmas renúncias não são impostas a aqueles. Então, o pronome relativo continuaria como objeto indireto e não tem a preposição a, então ele não é o objeto indireto. Logo, esse C também não é partícula passivadora. Eita, lelê! E agora, José? Sei lá, professora, sei lá, só digo sei lá. Então, vamos lá. Olha só, ele está falando o seguinte, logo, eu vou até, acompanhe, antes de falar o que eu falaria. Então, pelo fato de faltar a preposição ali, ele não pode ser partícula passivadora. Ele não é índice de indeterminação do sujeito, porque o verbo está no plural. E com índice o verbo é sempre no singular. Tudo bem? Então, não é partícula, porque não tem o aqui. Não é índice, porque o verbo está no plural. Não é o caso, vocês concordam? Não é conjunção condicional, porque não dá para colocar o caso. Não é conjunção integrante, porque ela não é uma substantiva, ela é uma adjetiva já iniciada pelo pronome relativo. Então, estou eliminando possibilidades.
Então, voltaríamos, pararia em quê, pessoal? Nos pronomes. Nos pronomes, pronome reflexivo ou pronome recíproco. Só sobrou o reflexivo, tá vendo, Ícaro? Então, olha só, vamos interpretar. Logo, frustrados, zelamos pela prisão daqueles, nós vamos zelar pela prisão daqueles que, aqueles não impõem as mesmas renúncias a quem? A si mesmos. Acompanharam o pensamento? Então, quem é que não está impondo alguma coisa? Aqueles, eu vou de novo, aqueles não impõem o quê? As mesmas renúncias a quem? A si mesmos. Arrochada, questão legal, questão legal. Vocês concordam que aí, no lugar desse ser, sem sofrimento, não, com um pouquinho de sofrimento, eu acho que dá para colocar a si mesmos. Então, quem é que não está impondo? Aqueles. O aqueles aqui vai funcionar como sujeito. Então, o pronome relativo é o sujeito. Tudo bem? Lá vem o Laender. Diga aí, Laender, que método é esse? Ó, o Ícaro falou que chega a rio de nervoso. Aí vocês viram que nós fomos eliminando possibilidades? Ó, eliminamos possibilidades. Primeiro, esse que não é objeto indireto, porque não tem preposição antes dele. Se o pronome relativo for complemento nominal ou objeto indireto, ele deve ser preposicionado. Se não tem preposição, nego o objeto indireto, por isso negamos a partícula passivadora. Por isso negamos a partícula passivadora. Aí teria de enxergar o ser. Não é índice, porque o verbo está no plural. Não tem como ser nenhuma conjunção, porque o que pronome relativo já inicia a nova oração. Aí foi a conclusão a que o Ícaro chegou. Então, só pode ser pronome reflexivo, professora. Não é impor um ao outro, é impor a si mesmo. Tudo bem? Ah, é do Sandy Júnior. Esse SJ eu já pensei que fosse outra coisa. É do Sandy Júnior. Vamos pular. Muito bem. Então, aqueles não impõem a si mesmos. Ou seja, as mesmas renúncias que ele pediu para colocar a crase é o objeto direto. Não tem como. Tem como colocar a crase aí de jeito nenhum. O pronome relativo é o sujeito, as mesmas renúncias é o objeto direto, e a palavra ser é um pronome. Olha só, olha só. O ser é um pronome reflexivo que funciona como objeto indireto. Tudo bem? Gente, legal, hein? Legal, 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 legal. Aqui o nosso treinamento é de altíssimo nível. Alguém quer desabafar? Falar de si? Vamos pular esse trem aí. Mas eu acho que não dá para aceitar a crase aí. Por que a gente colocaria crase nesse trem? O Ícaro, o que foi mesmo, professora, que a questão perguntou? Nem me lembro mais o que a questão perguntou. Ícaro, ó, na linha 24, considerando-se a dupla regência do verbo impor e a presença do pronome mesmas, seria facultado o emprego do acento indicativo de crase na palavra as, em as mesmas renúncias. Quando ele fala em dupla regência, seria aquele verbo, por exemplo, o verbo assistir, no sentido de dar assistência, pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Seria essa ideia aí da dupla regência. Então, o que foi que a questão perguntou? Foi isso mesmo, a questão da crase, isso. Quando não souber, diga que é pronome, tá vendo? Pois é, pronome reflexivo, né? Voltou para o pronome, não é, Mirinha? Muito bem, voltou para o pronome. Então, a questão é falsa. E questão muito, 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 muito legal. Eu acho. Ufa!
Gente, isso aqui é só para os fortes, viu? Não é para qualquer um, não. Isso aqui é só para os fortes. Eita, Lelê. Sofrência pura. O lance é que se pensar que o C é partícula passivadora, aí terá crase. Aí não terá crase, isso. Mas o que importa é acertar, não é, Laende? Se acertou, acertou. Pronto. Camila toda a vida dá fome, não é, Camila? Daqui a pouco vai chegar uma pizza aí na casa da Camila, quer ver só? Pronto, ufa. Posso pegar a próxima? Então, vambora. Esta também é legal. O que ele perguntou não é tão difícil, mas a análise da estrutura é uma análise legal. E tem uma outra que é muito legal, a última é muito legal. Depois de tanta análise, até para esquecer. Eita, meu povo, meu povo. Então, vamos lá, vamos lá. Ó, na linha 28, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a preposição a em ao qual poderia ser suprimida. Lembram que eu havia falado que quando o examinador pedir para tirar preposição antes de pronome relativo, a maior probabilidade é que não dê certo. Pediu para tirar a preposição antes de pronome relativo, a maior probabilidade é que não dê certo. Pode dar, a gente exemplificou lá na aula gravada, nas questões, mas a maior probabilidade é que não dê, tá bom? Então, vamos aqui analisar. Ó, questão ninja, Thales. Ainda bem que Thales hoje já está recuperado, não é? Ícaro, é a maior probabilidade. Mas como o português é sempre uma coisa medonha, é melhor a gente tomar cuidado e ir com calma, tá? É melhor ir com calma. Então, ó, esta impõe, mediante a violência do Estado, a passividade inerme do cidadão, ao qual só resta obedecer aos ditames do partido dominante. Então, ó, ele disse que é a passividade inerme do cidadão, ao qual só resta obedecer aos ditames do partido dominante. Eu vou até voltar aqui para colocar um pouquinho aqui. Deixa eu colocar só do cidadão para ficar com mais espaço lá embaixo. Pronto. E aí, vocês acham que dá para tirar a preposição em ao qual? Eu acho que ele pediu, sugeriu tirar essa preposição em ao qual, porque ele fala ao qual só resta obedecer aos ditames. Tá vendo como que tem aí mais de uma preposição a? Aí eu acredito que ele pediu, porque ele falou, não, deve estar sobrando aí alguma preposição. Então, deve estar sobrando aí alguma preposição, mas vamos por partes. Então, vamos lá. A partir do pronome, peraí. A partir do pronome relativo. Meu povo, eu acho que eu tomei foi cachaça aqui, viu, gente? Tentando fazer o trem reto, mas não faz, não. Então, ó, melhorou um pouquinho, pronto. Então, a partir do pronome, a gente tem uma nova oração. Aí a Virgínia disse que é VTDI, que é obedecer a. É obedecer a. Tem razão. Mas o que acontece é que aqui eu tenho aos ditames e ao qual. Tá vendo que nós temos duas preposições a? De duas, uma. Ou realmente está sobrando uma preposição, ou existe mais de um termo regente. Acompanharam meu pensamento? Então, ao qual só resta obedecer aos ditames. Não, mas lá ele está falando assim, ó. Esta impõe, está impondo a passividade. A gente nem vai olhar para o impõe, Virgínia, porque o impõe está na oração principal. E está vendo que ele está pedindo para trabalhar com a preposição? Então, nós vamos olhar só para essa caixinha, só para a caixinha da adjetiva.
Porque a gente poderia pensar que impõe algo a alguém, mas não é o que está aqui. Se está na principal, esquece. A gente vai olhar só o que está dentro da caixinha, tá? Então, não é o impõe, não é, só aqui dentro mesmo. Então, vamos lá. Aí, olha só, o que a gente vai ter de ter comumente? Antes disso, o qual aqui é pronome relativo, ok, que recupera cidadão. Eu não levo do cidadão, eu levo no lugar do o qual eu coloco o cidadão. Preste atenção. O qual é o cidadão. Mas tem a preposição a, que eu vou ter de repetir aqui. Então, é ao cidadão, só resta obedecer ao ditames do partido dominante. Sabe qual é a dúvida aqui, meu povo? Preste atenção. Se resta obedecer, é ou não é verbo? Ou é ou não é locução verbal? A dúvida é se resta obedecer a locução verbal ou se a gente tem aí duas orações. E aí, o que vocês acham? Pense em tudo em objeto direto, né? Resta ao cidadão obedecer. Então, tá vendo que a gente tem duas ideias, Ícaro? Então, algo resta e ele vai obedecer. Se nós temos duas ideias, não é locução. Tá? Se tem duas ideias, não é locução. Então, aqui eu tenho cada qual com seus cada qual. A partir do obedecer é uma oração. Então, resta, vamos marcar aqui, resta é uma e obedecer é outra. Olha que legal. A gente vai falar aqui que ao cidadão só resta isso. Tudo bem? Ao cidadão só resta isso. Passando para a ordem direta. Passando para a ordem direta. Isso resta ao cidadão. Beleza? Miriam, não é paralelismo, sabe por que não? Porque nós temos dois termos regentes. O paralelismo é quando eu tenho um termo regente e vários elementos vinculados ao mesmo termo regente. Então, aqui eu tenho dois. Então, ó, quem obedece, obedece a. É verbo transitivo indireto e vai obedecer aos ditames objeto indireto. Então, pronto. Aos ditames do partido dominante, deixa eu marcar aqui de uma outra cor. Então, aos ditames do partido dominante, essa caixinha toda é o objeto indireto. Então, é obedecer a alguma coisa, por isso existe essa preposição em aos ditames. Mas aí, essa oração é o isso, e nós vamos falar que tudo isso é que resta ao cidadão. Então, resta a alguém. O isso, então, é o sujeito. Se resta, resta a, transitivo indireto, ao cidadão, objeto indireto. Essa oração aqui do isso, se conseguimos jogar o isso, então, qual é o nome dessa oração? Me diga. Então, aqui a gente tem uma OSS, não foi? Oração subordinada substantiva, que funciona como sujeito. Então, é uma oração subordinada substantiva subjetiva, está no infinitivo, reduzida de infinitivo. Então, aqui, essa oração é o sujeito de resta, essa oração é o sujeito de resta, e resta ao cidadão. Se cidadão é o objeto indireto, logo, este pronome relativo é que é o objeto indireto, resta a alguém. Então, estão vendo que nós temos aí dois termos regentes? Obedecer aos ditames é que resta ao cidadão. Tudo bem? Legal, hein? O só somente. Isso, eu estava até procurando onde é que está o só aqui. Adjunto adverbial, exatamente. Uhul, tá vendo? Até o que a gente não analisa, vamos analisar esse trem.
Aqui nós temos o esse só, é somente, somente resta. É um adjunto adverbial, é um advérbio funcionando como adjunto adverbial. Amém? Então, aí, Ícaro, é melhor ir no embalo de que se pede para tirar a preposição antes do pronome, não dá, não é? Então, é melhor já ir no embalo. Essa é a maior probabilidade. Tem particularidades, como eu mostrei para vocês lá nas questões gravadas. Mas a maior probabilidade é, pediu para tirar a preposição antes de pronome, não dá certo. Ufa! Aí, como diz o Ícaro, o que foi mesmo, professora, que a questão perguntou que eu nem me lembro mais? Ele disse que, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a preposição a em ao qual poderia ser suprimida. Mentira, pode não. Falsa. Eu fiquei confuso porque não sabia que a preposição ficava na outra caixinha. Achei que poderia ser de impõe. Não, não pode não. Pode não. Toda vida que ele perguntar alguma coisa vinculada ao pronome relativo, você vai olhar para a adjetiva só para pegar o referente. Não leva preposição nenhuma para lá. Não vai ter nada a ver com o termo regente da principal. Então, o que algum termo regente da principal exigir vai estar dentro dela. A partir do pronome relativo, o que tiver preposição é de dentro da própria oração subordinada adjetiva. Tá? Aí a preposição que você está falando, que ficava na outra caixinha, é essa daqui, não é? É a do cidadão. Não é isso, Ícaro? Então, eu tenho, ó, cidadão é o nosso DX, lembra? Então, eu não levo DX, eu levo apenas X. E eu vou usar essa preposição que está dentro da oração subordinada adjetiva, que é a preposição a. Beleza. Aham, joia. Meu povo, questão bacana, hein? Bacana, bacana, bacana. Isso aqui é pensando, assim, num nível muito top, viu? De 0 a 10, qual é aí o nível de dificuldade dessas questões que nós resolvemos até agora? Me diga. Dez. Difícil. É, professor, hoje está batendo forte, professor. O negócio está arrochado. A Andrea está no 9. Aham. Mas vocês estão todos entendendo o que está sendo falado? Ó, porque o que mais importa não é a gente ficar aqui, ó, tá arrochado, tá difícil, que bonito. É entender. Camila diz que tá 11. Eita, Camila. Mas do fundo do coração, o que foi falado até agora, vocês entenderam? Me diga aí sim ou não do fundo do coração. Vai lá. Deixa eu esperar aí a resposta de vocês para eu avançar. Porque a outra é do TCU, olha que legal. Sim, entendendo o que mesmo, né, Laender? Entendendo, pronto. Solange acha que tá difícil, mas está entendendo. Tá, beleza. É porque o que importa tem de entender o que está sendo falado. Agora, de novo, vamos nos imaginar lá na terceira aula, por exemplo, do curso. Vocês conseguem se imaginar lá na terceira aula a gente fazendo uma análise dessa? Porque eu quero que a gente tenha consciência do tanto que a gente evoluiu. Aí agora, se você fizer o exercício, aquele que eu falei na aula passada, de, por exemplo, a gente está aqui terminando o período composto. Se você agora fizer o exercício de voltar para a morfologia, de voltar para o período simples, você falar, meu Deus, como é que eu estava com dificuldade nisso aqui? Vocês vão perceber que vai ficar simples. Por quê? Na sintaxe do período simples, eu precisei da morfologia. Na sintaxe do período composto, eu precisei do período simples e da morfologia.
Então, aqui, a gente já está numa repetição medonha. Quando você voltar para lá, você já vai estar super familiarizado do curso todo. Vocês entenderam? Então, ó, a gente apanha, mais levanta. É isso mesmo, Camila. Puxado, né, Mirinha? Ó, mas, Mirinha, volta. Se acha que tá puxado. Se não entendeu, Mirinha, volta lá nas questões. Porque lá nas aulas gravadas, eu fui seguindo um passo a passo, bem lógico, até chegar a isso aqui. Então, é voltar lá e assistir de novo. Se ficar com alguma dúvida, aí me diga, tá bom? Porque isso aqui, pessoal, eu tenho consciência de que não é fácil. Total consciência de que não é fácil. Por exemplo, na turma presencial, eu só resolvo esse tipo de questão se for tipo turma do Senado. Vocês entenderam? Por quê? Em primeiro lugar, porque normalmente não dá tempo. E segundo lugar, porque normalmente não dá tempo de você evoluir tanto no conteúdo para as pessoas chegarem a esse nível aqui. Vocês entenderam? Então, acaba que aqui eu estou arrochando, porque eu sei que a gente consegue. Se acompanhou o roteiro todo, pegou desde a base da construção lógica do pronome relativo, resolveu aquelas questões repetindo frases, assistiu todas as questões comentadas, você vai conseguir chegar até aqui. Mesmo com alguma dificuldade, mas vai saber o que eu estou falando. Então, travou tudo. Aí, Solange, está travando, né? Algumas coisas assim. O Thales está todo marcado, tá vendo? Tá vendo só todo marcado. Evolução notória, sei até perguntar, muito bem. Mas entendi a linha de pensamento, isso é o mais importante, Mirim. Então, você vai voltar e assistir de novo para poder organizar, tá? O que foi dito. Thales entendeu. Revisar tudo, tudinho, novamente, umas 4 vezes, né, Thales? Então, nunca na vida, pois é, ia flutuar, não sabia nem Ancotor, nem Procovô. É fazer conexão das regras, é conseguir aplicar tudo que a gente está vendo. Então, tá. Meu povo, a gente pode ir agora para uma muito legal? É só do TCU. Essa é legal. Eu acho que eu não respondi lá na aula gravada, não. Eu acho que não. Ó. Respeitam-se as relações de coerência e coesão gramatical do texto, se a forma verbal a for substituída por existe. Então, ele pediu para tirar o verbo haver e colocar o verbo existir. Aí, ó, o poder em si, não, ainda bem que eu não... Fala, professora, não me irrita, eu não quero o Senado. Professora, eu não quero o Senado. Mas a gente, com esse nível aqui, o que vier para baixo, falar, graças a Deus, está fácil demais. É trabalhar com arrochado para o fácil a gente fazer dando gargalhada. Então, ó, o poder em si não existe. Não é um objeto natural. O que há são relações de poder heterogêneos. Aí ele pediu para tirar o a e colocar existe. Ivete diz que está errada. Laína diz que está errada. Colocariam existem. A morfologia é tudo, Denis. Se você sabe a morfologia, o resto você vai caminhar. Então, vai lá. Colocariam existem. Vou analisar então. Ó, o que há são relações de poder heterogêneas. Meu povo, você vai me falando aí, vai fazendo aí o checklist se enxergou tudo que deveria ter enxergado. Me diga. E, Virgínia, ó, vocês enxergaram esse O? Já era o checklist, tá vendo, Virgínia? Já era o que eu ia perguntar. Vocês enxergaram o O? Enxergaram o quê? Enxergaram o A e o são? Claro, professora, tá tudo aí, eu tô enxergando, professora. Mas é dar atenção a cada parte. Tudo bem? Então, atenção a cada parte.
Porque aqui nós já falamos que quando aparece o que, nós vamos colocar aquilo que. Então, o será pronome demonstrativo e o que? Pronome relativo. Tudo bem? Aí, eu fiz essa questão lá, Camila. Ah, tá na listinha. Então tá, então acho que foi essa mesmo que você perguntou, né? Então, ó, o que há, então aquilo são relações de poder heterogêneas. Esse que há, lembra que nós falamos que pronome demonstrativo e relativo cada qual com seus cada qual, cada um mora em uma casa? Então, eu sei que aqui eu vou separar o demonstrativo do relativo, e aqui tem verbo e verbo. Dois verbos não podem ficar em uma única estrutura, então eu separo aqui. Tudo bem? Ou seja, esse que há é uma oração, e aqui, aquilo são relações, é outra oração. Até aí tá tudo bem? Diga sim, não sei, sei lá. Me fala se até agora tá tudo bem só com essa separação que eu fiz. Agora não, agora ficou errada a separação. Deixa eu fazer aqui de novo. Quando eu apertei aqui, o bicho errou. Deixa eu separar aqui de novo. Então, ó, aquilo são... Poxa, gente, a caneta ficou doida, foi? Então, ó, aquilo são relações, tudo bem? E o que há é uma outra oração que apareceu aí dentro. Posso caminhar, meu povo, ou não? Aí, olha só. Quando vocês me dizem, e aí eu acho que foi o que vocês pensaram inicialmente, que aqui teria de ficar existem. Não foi isso que vocês pensaram? Eu vou esperar só um minutinho para aparecer a resposta, porque eu acho que está demorando demais. Então, eu acho que pensaram existem, não foi, Andréia? Quando a gente pensa que deveria ser existem, colocaríamos existem para concordar com relações. Mas, me responda aí, o que pronome relativo é catafórico ou anafórico? E aí? O pronome relativo é catafórico para a gente concordar com relações ou é anafórico para concordar com aquilo? É anafórico. Quando a gente acha que teria de ser plural, seria para concordar com relações. Mas o referente do pronome relativo é o pronome relativo àquilo. Então, não tem como só de você pensar que ele não é catafórico, que ele é anafórico, você já resolve a questão. Vocês entenderam? Diga sim, não sei, sei lá. Eu vou analisar aqui devagarzinho. Eu só quero saber se vocês matariam por essa ideia de anafórico ou catafórico. Resolveria ou não? Sim, né? Beleza. Aí, olha só. Ali a gente tem o seguinte. O que há são relações. Essa daqui é a oração com a qual a gente vai trabalhar. A de fora é a oração principal. Muito bem. Esse que recupera o aquilo, então eu coloco o aquilo no lugar do que. Aí vai ficar aquilo a. Não é isso? O verbo haver, nós sabemos que é impessoal, não tem sujeito e é verbo transitivo direto. Então, se eu deixo o verbo haver, esse que vai ser o objeto direto. Tudo bem até aí? Com o verbo haver. Então, o que é o objeto direto. Mas se eu coloco o que
existem, que é realmente o que a gente pensa inicialmente. São relações. O que existem são relações. Nós vamos ter aqui que existem. Tudo bem? Só que quando a gente coloca o plural aqui, não concordaria com o referente do pronome. Estão vendo que a gente jogaria lá para frente, que foi o que eu falei? Ele não é catafórico, ele é anafórico. Então, eu não posso olhar para relações para resolver esse verbo. Então, o que nós vamos fazer? Foi o que a Virgínia disse. Esse que recupera o aquilo e aquilo existe. Com o verbo existir, o que funciona como sujeito e o referente desse sujeito é o pronome relativo, o pronome demonstrativo o. Então, não é existem, é existe. Legal, né? Uma frase que parece simples, difícil de analisar. Muito legal. Aí, olha só, Ícaro. Um outro ponto que eu acho ainda que causa estranhamento é o fato de, aquilo são relações, aquilo é o sujeito. Mas está vendo que o verbo está no plural, são relações? Isso aqui é aquela ideia de que o verbo pode concordar com o predicativo. Sabe aquela frase? Tudo são flores. Ou eu posso falar que tudo é flores. Então, nós vamos ter tudo como sujeito, mas o verbo ser aqui pode concordar com o predicativo, tá vendo? Concorda com o predicativo ou pode concordar com o sujeito. Aqui, o pronome demonstrativo o é o sujeito, mas esse verbo está no plural porque concorda com relações. Mas é claro que poderia também concordar com o sujeito. Eu posso falar que aquilo é relações. Concorda com o sujeito. Aí, olha só. Eu posso dizer que aquilo que existe é relações. Aquilo que existe é relações. É uma forma correta. Com o verbo no singular, concorda com o sujeito. Se eu deixo o verbo no plural, concordou com o predicativo. Tudo bem? O pronome demonstrativo é o referente, Camila. É o referente do sujeito. Muito legal, não é? É assistir mais de uma vez, Solange. Assistir mais de uma vez, principalmente brincando com essa parte aqui, com o e com o que, tá vendo? Camila, Solange, pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome relativo. Tá? Aí eu acho que realmente que pelo coraçãozinho palpitante, quando ele coloca existe, a gente tende a achar que está errado porque acha que concorda com o que está lá na frente. Mas não é. Esse item é verdadeiro. Muito legal. Só que não, né? Para quem? Não é, Virgínia, que esse negócio é legal? Beleza, mas também terminamos, Camila, acabou. Essa foi a última questãozinha aí do material, tá? Foi a última questãozinha aí do material. Beleza? E as outras questões já estão todas resolvidas, não é? A de concurso já estão todas resolvidas. Eita, Lelê, muito bem, muito bem, muito bem. Joia. Deu certo aí, meu povo? Me diga se foi com ou sem sofrimento, meu povo. Com ou sem sofrimento? Sem sofrimento, professora, sem sofrimento. Eu vou tirar uma foto do nosso encontro aqui. Vou até colocar aqui questão arrochadíssima. Eu vou colocar lá no meu feed. Vocês vão lá e comentam alguma coisa do nosso método, sim ou não? Vou postar no feed. Aí vocês vão lá e façam algum comentário do método, para falar se tá legal, se não tá legal, se tá com sofrimento, se tá intenso, como é que tá. Combinado? Pode ser? Então, pronto. Pessoal, próxima aula, o que a Virgínia foi? Foi com sofrimento. Arranquei o couro hoje, não foi, Virgínia? Gente, tem de valer a pena, oxe.
tem de valer a pena. Pronto, beleza. Oi, Laender. E o Ícaro que vai lá no IMP, tira foto e não vai lá falar comigo? Cadê o Ícaro aí, pelo meio do caminho? E eu encontrei lá no IMP também o Tiago. O Tiago, não sei se vocês lembram de uma aula aqui que ele era super engraçado, que perguntava. Aí ele estava lá no IMP também. Com muito sofrimento. Pois é, muito bem. Então, é isso aí. Lá, professora, nada não, professora, era só para dizer professora mesmo, não é Laender, só para dizer professora mesmo. Então, pronto, beleza. Ó, mas vocês não vão falar lá no meu feed que foi com sofrimento, não. Vai falar que é um sofrimento bom, que é legal, porque a gente está super entendendo esse negócio medonho. Beleza? Meu povo, então é isso aí. A próxima aula eu já quero trabalhar a adverbial com pontuação. Tudo bem? Ah, tá com o Tiago no de exercícios. Uhum. Ele estava assistindo a aula de redação oficial, Ícaro. Pois é, e tende a observar todos os outros pronomes, viu, Mirim? Inclusive, cuidado com onde, cuidado com cujo, tá? Cuidado também com os outros pronomes aí. Não, beleza então, meu povo. Pessoal, um beijo, fiquem com Deus. Ó, o Rafael sumiu. Rafael só chega aqui para dar tchau, meu povo. Vê se pode um trem desse. Olha só, olha só. O Rafael tá aí desaparecido. Rafael, a gente resolveu questões legais aqui, hein? Olha aí, onde é que ele estava, meu povo? Ele chega para dar tchau. Vê se pode. Então, pronto. O Ícaro saindo para a aula do Deodato. Deodato é intenso também, né? Deodato não para um minuto. Então, pronto. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Adverbial. Ah, o Rafael falou que estava vendo. Ah, muito bem, que estava aí caladinho. Então, adverbial e pontuação. Tá bom? Sofreu, né, Thales? Pois é, assista de novo, tá? Assista de novo e volta lá. Qualquer coisa, volta lá para o curso, para pegar de novo a base, porque tem de organizar todo aquele fundamento, tá? Então, pronto, fui. Um beijo, meu povo, fiquem com Deus.